Olá, queridos, tudo bem? Estamos aqui para mais uma entrevista Papo de Amigos com Cristo. Estamos aqui com um tema super interessante, pais e filhos nessa quarentena. Estamos aqui com um convidado muito especial, ele que é professor, teólogo, pastor, Milton César. Tudo bem, pastor? Graças a Deus, tudo bem. Então tá jóia. Aproveitando, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar esse vídeo com muitas outras pessoas para que a mensagem do Evangelho alcance outras vidas. Desde já eu quero agradecer a todos os inscritos, o pessoal que está deixando like, o pessoal que está fazendo os comentários. Já estamos recebendo aí comentários de muitas pessoas, isso tem sido uma bênção. Legal? Fique conosco até o final, teremos aí uma surpresa no final aí, um assunto bem polêmico no final, mas eu creio que o pastor Milton vai tirar de letra aí. Tudo bem? Vamos começar. Então, pastor Milton, se apresenta para o público te conhecer, fala um pouquinho sobre o seu ministério, sua família, seu trabalho. Amém. Meu nome é Milton César de Aquino. Eu sou pastor da Igreja Metodista Livre, aqui no Jardim Planalto, em Brás Cubas, Mogi das Cruzes. Também sou diretor do Seminário Jorge Miller, que funciona aqui na região de Mogi das Cruzes. E também sou coordenador do polo da Faculdade Metodista Livre, Faculdade de Teologia, Metodista Livre, também aqui em Mogi, que funciona lá em Jundiapeba. Fora isso, sou professor secular, dou aula na rede municipal de Suzano. Legal. E também na rede municipal de São Paulo. As minhas turmas geralmente são quintos anos. Então são garotos de 10, 9, 10 anos de idade. É uma turminha que não é fácil. E há quantos anos, pastor, o senhor já dá aula? Já há muitos anos, já tem cerca de quase 20 anos que eu dou aula nas redes municipais. Agora, nos seminários, aí já é uma outra história, um pouquinho mais longa. Inclusive, fui aluno do pastor Milton, do Instituto Jorge Miller. Fica a indicação, você que quer estudar teologia, é uma excelente faculdade. Amém? Pastor Milton, então, sobre o assunto pais e filhos nessa quarentena, como a gente tinha conversado em off, talvez muito pai, muita mãe está com a criançada aí em casa nesse período, ficando aí de cabelo em pé, e a gente se pergunta, como anda a educação no âmbito aí no Brasil, mais falando da nossa realidade, no nosso meio cristão também. O senhor que é professor sabe como que está aí a garotada nas escolas. E a primeira pergunta aqui que eu queria passar para o senhor é como conectar, pastor, como unir o coração dos pais aos filhos. A Bíblia ensina isso, pastor? É assim, antes da gente ir à frente aí, deixa eu lembrar que também sou pai, Verdade! Afinal, a pastora Gláucia vai brigar com a minha esposa, a pastora Gláucia, o meu filho Azaf, e a minha filha Joana Andréia. Qual a idade dos filhos? O meu filho tem 24 anos e a minha filha 20 anos de idade. Legal. Vai fazer 20 anos. Quem sabe, pastora Gláucia, fica o convite para entrevistarmos a senhora também. Legal, pastor. Mas sim, a passagem de Malaquias fala sobre é uma profecia acerca de João Batista, aquele que prepararia o caminho para o Messias, mas ali o profeta fala de uma forma que às vezes a gente fica um pouco confuso. Ele fala de converter o coração dos pais aos filhos. Teoricamente a gente pensa que é o contrário, pastor? Teoricamente a gente sempre acredita que os filhos são os rebeldes que precisam voltar o coração para os seus pais. Mas o profeta ali, ele não entendeu dessa forma. Nem sempre as novas gerações são piores do que as antigas gerações. No caso específico que João Batista estava pregando, realmente seriam os novos que deveriam ensinar para os velhos de certa forma ali. Mas eu vou abordar da seguinte forma. Existem certas questões que os filhos têm que ensinar para os pais. As coisas que surgem nas novas gerações, os pais não podem se fechar a estas coisas. Ao conhecimento. Muitas vezes os pais têm conflitos com os filhos porque não entendem o contexto em que eles estão vivendo agora. Pastor Milton, repete esse finalzinho aí. Essa é interessante. Muitas vezes os pais não entendem e por isso gera conflito. Sem dúvida. Muitos conflitos entre pais e filhos são conflitos de gerações mesmo. Os pais não se contextualizam. Você pode perceber que pais que têm o coração convertido aos filhos, ou seja, que acompanham o contexto histórico e social dos filhos, eles dificilmente têm conflitos. Ou seja, estão atualizados, Atualizados. E isso também envolve a questão de converter o coração dos pais aos filhos. Os pais não podem parar no tempo
e achar que os seus filhos também têm que parar no tempo. Não é? E eu não estou falando de abrir mão de conceitos bíblicos, de valores cristãos ou coisa do gênero, não. Estou falando da sociedade como um todo. Né? Os pais têm que se contextualizar. Vou dar um exemplo simples. Os pais reclamam muito dos filhos, né, na internet, dos filhos usando WhatsApp e outros aplicativos, etc. Canal do YouTube, Canal do YouTube e tudo mais. Os pais reclamam bastante dos filhos nesse ponto e entram em conflito. O que os pais não percebem é que eles também deveriam caminhar um certo tanto nessa direção, sem os exageros, é claro, né, de uso, etc. Mas os pais também têm que se contextualizar. Se contextualizando, isso vai evitar os conflitos. Um pouco disso é o que o profeta também queria dizer quando ele disse que o coração dos pais deveriam se converter aos filhos. Os pais têm que acompanhar os filhos. Essa iniciativa parte dos pais também. Sem dúvida nenhuma, porque eles são aí os adultos e os responsáveis da questão. Legal. Pastor Milton, e dentro dessa questão surgiu algo aqui no meu coração. Às vezes a gente vê alguns pais dizendo assim: mas se eu for amiguinho demais do meu filho, é perigoso de repente ele montar cavalinho. E aí às vezes o pai, né, põe uma certa distância, aquela autoridade excessiva. Como que o senhor vê essa balança aí? Eu acho um absurdo. Absurdo porque o maior exemplo de pai que nós temos na Bíblia é do próprio Deus. Imagina Deus criando uma barreira entre ele e eu, por exemplo, simplesmente para impor autoridade. A autoridade não tem nada a ver com distanciamento, não tem nada a ver com esse autoritarismo que alguns pais acham que devem exercer sobre os filhos. Né? A autoridade, ela é conquistada na base do exemplo e na questão do amor. A autoridade de Deus sobre nós, a autoridade de Cristo sobre a igreja, ela é uma autoridade fundamentada no amor. Então, o exercício da autoridade sobre os filhos não deve gerar distanciamento, deve gerar aproximação. Legal, e tudo isso baseado no amor. Sem dúvida, e no exemplo do próprio Deus como pai. Exatamente. Legal. E já juntando esse assunto, qual é o papel dos pais, mãe, aquela pessoa que cria, né, um filho ali, na vida de um filho? Os papéis são vários, né? Além da questão da manutenção física, alimentação, abrigo, provisão em geral, etc. A Bíblia dá um foco muito grande na responsabilidade que os pais têm de educar os seus filhos. Então essa responsabilidade é fundamental aos pais. Exatamente. É uma responsabilidade atribuída por Deus aos pais, atribuída por Deus à família, educar realmente essas novas gerações, educar os filhos. Né? Essa é uma questão que infelizmente está sendo muito confundida e alguns cristãos inclusive não estão percebendo um erro fatal que está sendo cometido, que é justamente tentar transferir essa responsabilidade para outras pessoas, inclusive o Estado. Como a escola, por exemplo, que é um braço do Estado, alguns pais cristãos, né, já chegaram à conclusão que a responsabilidade dos professores que estão lá na escola da educação aos seus filhos. E essa responsabilidade, ela é intransferível. Ela foi transferida de Deus para os pais e dos pais para ninguém. Inclusive, às vezes, até pais cristãos, como o senhor citou, delega para a escola bíblica dominical, né, pastor? Exatamente. Nos cultos, nas salinhas, né? Não, eu vou para o culto cultuar, mas a igreja é que vai educar na forma cristã o meu filho, mas Sim. Os pais também têm essa responsabilidade. É a responsabilidade dos pais. O que a igreja pode fazer com seus ministérios é ajudar, auxiliar, mas a responsabilidade mesmo é dos pais. E quando a Bíblia fala sobre ensinar a criança, educar a criança, claro, está falando da questão da fé, mas está falando de todos os aspectos da vida. Todos os âmbitos, né? Em todos os âmbitos. Né? A postura da criança diante da sociedade, o respeito com as autoridades que estão à sua volta, tudo isso a criança, o filho, deve aprender com a família. Não é primariamente com a igreja e muito menos primariamente com a escola, que é um braço do Estado. Tem que aprender com os pais. E no caso do pai cristão, muito mais ainda, porque o pai cristão deveria ter consciência disso. Os pais cristãos deveriam ter muita consciência disso, que é a responsabilidade deles, dentro dos seus lares, fazer isso. Eu acho, Wagner, que os pais estão sentindo um pouco o peso disso agora nessa quarentena. Né? Porque a criança fica no mínimo 5, 6 horas fora de casa com o Estado. No caso, na escola. E agora, né, estão dentro de casa. Os pais estão tendo que exercer mais do que nunca as suas funções, né, realmente como pais, de acordo com aquilo que a Escritura realmente estabelece. Legal. Pastor Milton, a Bíblia ela nos dá algumas definições sobre essa questão de filhos. A Bíblia vai dizer que os filhos eles são bênção do Senhor para os pais,
são herança do Senhor para os pais, e vão também usar algumas metáforas, né? Por exemplo, falar que os filhos são flechas. Lá no Salmo 127 vai dizer isso. Como entender esse conceito aí que a Bíblia traz de forma resumida, assim? Claro, esse é um ângulo, né? O Salomão, na sua sabedoria, ele também escreve lá nos seus provérbios que os filhos também podem se tornar maldição, vergonha, etc. e tal, né? Mas isso tudo, o Salomão sempre diz que é fruto daquilo que houve, né, daquilo que foi falha na responsabilidade dos pais, né? Por exemplo, o Salomão diz que o filho desobediente, aquele que não aprendeu a obediência com os pais, ele vai envergonhar sua mãe, ele vai envergonhar o seu pai e tudo mais, né? Mas lá no Salmo, quando realmente a Escritura fala sobre os filhos serem bênçãos, serem como flechas, herança, e flechas como um alforje, etc., a gente não pode descartar, assim, a princípio, o contexto histórico, né? Naquele momento que o salmista escreveu aquela questão, os filhos eram muito importantes, inclusive a quantidade, para a manutenção do próprio clã, né? Então, quanto mais filhos, mais protegida estava a família dos inimigos em torno, etc. e tal, né? Então, formava ali um pequeno exército, vamos dizer assim. Então, quanto mais flecha, melhor. Quanto mais flecha, menos... Naquela época, né? Hoje é meio complicado, né? Não dá para fazer a aplicação literal dessa questão, mas, de qualquer forma, os filhos acabam realmente assim se tornando aquilo que o Salmo previu, bênção, e também um fator de ajuda para os pais no futuro, na sua velhice, etc. e tal. Os filhos acabam dando esse retorno. Nesse sentido, né, é aplicável o Salmo para os nossos dias. Agora, no sentido de ter quantidade para enfrentar os inimigos, eu acho que já não cabe mais a nós. E o interessante é que um arqueiro, ele consegue lançar a flecha num espaço geográfico onde ele não consegue chegar fisicamente. A distância. E a distância e a flecha consegue, mas ele precisa ter uma mira muito boa. É ele que tem que manejar. É ele que tem que fazer o tiro para a flecha. Esses filhos vão ser flecha contra o inimigo se o pai souber educá-los. Mas vai ser uma flecha contra os seus próprios olhos, se não criar o menino, a criança, no caminho que ele deve andar. Legal, Pastor Milton, muito legal. Pastor Milton, continuando então aí, para colocar tudo isso na cabeça desse adolescente, na cabeça desse jovem ou dessa criança, como inculcar isso na mente dos filhos, a importância deles, do papel que eles têm na família e o papel que eles têm na sociedade, seja igreja, seja trabalho, como fazer isso, pastor? Porque o pai que está nos assistindo está sentindo que essa responsabilidade é dele, mas talvez ele fala, tá, mas como é que eu faço? A Escritura, ela orienta que o pai, né, os pais em si, devem fazer isso de forma bem sistemática. Quando a criança levanta, no caminhar junto com a criança, quando a criança vai deitar, o tempo todo ensinando para a criança. Né? E primeiro a questão, não exatamente do exemplo, mas a questão de ensinar a teoria. Olha, o respeito é isso, né? A postura tem que ser aquela, e vai por aí. Além de termos que fazer isso também com a palavra de Deus, com os conceitos, os valores das Escrituras Sagradas, né? Isso primariamente. E sim, você citou a questão do exemplo, né? Sem dúvida nenhuma, uma das formas mais fortes de se ensinar a criança de verdade é através do exemplo. É bem didático, né? É muito didático. Talvez aquilo que a gente tenta dizer à criança no dia a dia, com o tempo, talvez ela se esqueça. Mas o exemplo do pai e da mãe, o jeito do pai e da mãe viver, a criança não vai esquecer nunca. Então a melhor forma de fazer é através do exemplo, que deve ser seguido também pelo ensino mais sistemático, pelo ensino dos valores, pelo ensino dos princípios, pelo ensino das diretrizes da Escritura Sagrada e tudo mais. Mas sem dúvida nenhuma, o exemplo é fundamental. Por isso que nós, pais, temos essa questão de sempre estar procurando ajuda, conhecimento, para se instruir a ponto de conseguir colocar esses conceitos em prática, né? Eu acho que aí você tocou no nervo meio complicado. E esse é um dos grandes problemas, talvez falhas da igreja. Os pais cristãos, eles não sabem como ser pais. Eles não conhecem suas responsabilidades muitas vezes, né? Alguns criaram para si os seus próprios conceitos, mas nunca estudaram a Escritura Sagrada o que realmente eles deveriam fazer. Ou herdaram um modelo e estão replicando, né? Herdaram modelos ruins e estão impondo isso sobre seus filhos. Aí que está a grande falha, né? É por isso que nós temos filhos de crentes, pastores e obreiros inclusive, que são extremamente mal educados,
que não conhecem a verdade bíblica e que, infelizmente, muitas vezes no caminho da vida, acabam se afastando de Deus, da igreja e pendendo para o mal. Falha justamente no preparo dos próprios pais. Os pais não têm o que dar, os pais não sabem o que fazer muitas vezes. Sim, a igreja como um todo, ela deve investir na formação dos pais para que as próximas gerações sejam mais abençoadas. E não gere um mau testemunho, né? Sabe? Legal. Pastor, vamos lá. Tem uma frase de Jesus que às vezes a gente escuta, a gente vê até em para-choque de caminhão, né? Frase e tudo quanto é canto. E aí Jesus ele diz assim: deixe vir a mim as criancinhas e não as impeçam, porque delas é o reino de Deus. Está lá em Marcos capítulo 10, versículo 13. O que Jesus quis dizer isso, pastor? Como que o senhor vê a explicação desse texto aqui? A gente ia levar um tempinho para explicar isso. Vamos pegar de forma sintética. De repente tem algum ouvinte que está ali com essa dúvida, né? De repente, né, realmente as pessoas acabam distorcendo essas questões. Né? A maioria das pessoas só se lembram desse versículo na parte final, porque delas, né, ou dos tais, é o reino dos céus. E aí chegam à conclusão de que a criança, por ser criança, ela já está salva. Repete esse final aí, pastor. A maioria das pessoas só olham para o final do versículo e não para a passagem inteira. A maioria das crianças, a maioria das pessoas acreditam que as crianças já estão automaticamente salvas porque Jesus disse que delas é o reino dos céus. Só o final do versículo. Só o final do versículo. E não percebem que no começo do versículo as crianças estavam tentando ir a Jesus e os apóstolos impediram. E aí a ordem de Jesus, simplificando, vamos dizer assim, são duas instruções. Primeiro, deixai vir a mim os pequeninos. E segundo, não as impeçais. Então, a criança, para realmente ela ser salva, não é automaticamente. Primeiro ela precisa ir a Cristo. E as pessoas não podem impedi-la de ir a Cristo. A criança vindo a Cristo, aí sim você pode dizer que a criança está salva. Caso contrário, se nós impedirmos, seja por ignorância, seja, né, pela falta de consciência da importância da criança também receber Jesus como Senhor e Salvador, se nós impedirmos de alguma maneira, essa criança está perdida, porque não existe salvação por infantilidade, existe salvação desta forma, por ignorância. Para ser salvo é necessário ter fé em Jesus, recebê-lo como Senhor e Salvador, nascer de novo e seguir o caminho da fé. Isso é que vai gerar realmente a salvação, e não o fato de ser criança. Não é automático, porque é criança já está salvo. De maneira nenhuma. Precisa ir a Cristo. Deixar vir, não impedir e deixá-la ir a Cristo. Se a criança vir a Cristo, aí dela é o reino dos céus. Automaticamente, depois que ela foi a Cristo e aceitou, e aí sim o reino é dela. E sabe, Wagner, queria só destacar uma coisa. Você vê que ali os apóstolos estão tentando impedir. Hoje continua da igreja, né? Da igreja, a família. A família chega à conclusão que a criança não precisa. Ela não precisa assim, aceitar Jesus, ela não precisa participar dos convívios. É criança, né? Já dela é o reino dos céus, né? É um anjinho. Essas afirmações são extremamente antibíblicas. A criança, como qualquer outro ser humano, ela precisa vir a Cristo. E nós, os adultos, né, principalmente os da igreja, obreiros e família, não pode impedir, como realmente os apóstolos tentaram impedir as crianças de vir a Cristo. Jesus censurou os apóstolos. Deixa elas vir, elas nem precisam. Não as impeçais. Né? Sendo assim, tirando essas barreiras, delas é o reino dos céus. Maravilha, pastor. Muito bom, bem explicadinho. Vamos lá, pastor. Jesus, mestre, Senhor, Deus, viveu aqui entre nós fisicamente, humanamente, teve pais, o casal Maria e José. Quais as lições que a gente extrai desse casal que ali Maria teve sua gestação, criou, ensinou, e há várias passagens bíblicas que mostram o relacionamento entre os três. Eu lembro aquela passagem onde um casal vai até o templo em Jerusalém, esquece Jesus lá, já tinha por volta de 12 anos, volta com a sua caravana, depois de alguns dias percebe que ele ficou lá. Como que o senhor vê a criação de Jesus com esse casal, Maria e José? O que a gente extrai deles para nossas famílias hoje?
Esse exemplo do templo foi um exemplo ruim, né? Vamos dizer assim, né? Que infelizmente Maria e José falharam. Mas não é uma coisa tão absurda, não. As famílias, elas iam em grande quantidade juntas, né? Então os primos, os tios, todos saíram juntos, né? E geralmente as crianças, os adolescentes ficavam em uma ala, vamos dizer assim, né? E os adultos um pouco mais à frente. Eles iam em caravanas. Em grande número, né? E os primos, né? Os sobrinhos, estavam todo mundo junto ali, e os irmãos, todo mundo junto. E, como eu disse, geralmente as crianças ficavam numa ala e os pais um pouco mais à frente. E aí eles seguiram em frente, achando que Jesus talvez estivesse com os primos, com os irmãos, etc. E ele acabou ficando lá no templo, né? Então eles acabaram esquecendo o menino Jesus lá. Mas isso não ofusca, né, o fato de que Maria e José foram escolhidos a dedo para poder criar, né, o Messias, né? Então eu acredito que a maior lição que nós temos de Maria e José é justamente a questão de que eles se esforçaram a vida inteira para dar o exemplo a Cristo, né? O exemplo de fidelidade, né? O exemplo da fé, da humildade, da simplicidade. Então o exemplo dos dois foi muito impactante na vida do Senhor Jesus. A gente percebe pela Escritura Sagrada, e aí a gente tem que contar só com a história, né, que provavelmente José faleceu muito cedo. E Jesus, seguindo o exemplo dele, acabou assumindo, vamos dizer assim, as responsabilidades, né, de suster a família, porque ele era o primogênito daquela família e tudo mais. Então você vê que no futuro, Jesus é até chamado do filho do carpinteiro, e ele mesmo é carpinteiro. Então José deixou um legado de bom exemplo, de modelo, não é, que Jesus seguiu pela vida inteira. Eu acho que falta muito hoje nos nossos dias, sabe? Os pais deram o exemplo. E Maria e José deram o exemplo para Jesus. Maria é mais fácil a gente dizer, porque Maria seguiu a Cristo, acompanhou em toda a sua caminhada de ministério, acompanhou na morte, estava lá para vê-lo ressurreto, e depois ainda continuou com seus outros filhos, os irmãos de Jesus, continuaram apoiando a igreja primitiva, fizeram parte assim bem efetiva da igreja primitiva e deram lá os seus frutos, né? Haja vista, por exemplo, o Tiago, né, e o Judas, eles são justamente aqueles que escreveram as nossas epístolas, né? Tiago e Judas são irmãos do Senhor Jesus. Então, Maria, José, né, com certeza deram exemplo para todos eles, incluindo o próprio Jesus. Legal, pastor. Outra pergunta, pastor Milton. O que é honrar pai e mãe? O apóstolo Paulo ele vai falar sobre isso lá em Efésios capítulo 6. O que o senhor entende para explicar para a gente sobre essa questão? Honrar pai e mãe. Envolve várias questões, mas eu vou pegar na questão principal, tá? Aquilo que a Bíblia se preocupa um pouco mais. Seria primariamente ou principalmente respeitar a autoridade e a pessoa do pai e da mãe. Que, aliás, né, respeito é uma coisa que realmente, praticamente, fora de moda. Muito, né? Eu sou professor de 5º ano e eu vejo realmente nas crianças, geralmente a gente está com 30, 35 crianças, etc. Das 35, estou dizendo de grupos nos últimos 15 anos, vamos pegar por aí, né? De 30 a 35 alunos que você tem, 2 ou 3 que entendem a noção de respeito aos mais velhos, por exemplo. Os demais palavrões, né? Eu já tive crianças, por exemplo, garotos de 10 anos, que eu fui corrigir porque ele estava batendo numa menina no pátio, né, na hora do intervalo. Na hora que eu cheguei, estava em cima da menina, eu só não toquei, nada, só falei, o que é isso, o que está acontecendo? O menino, ele só deu um passo para trás, estendeu a mão e falou para mim ir lá para cima dele. Eu não pode vir, não vou abaixar a cabeça para ninguém não, etc. E às vezes, pastor, não é assim. O pai e a mãe que está em casa não imagina o filho assim na escola ou no trabalho, porque às vezes ele tem um comportamento em casa e na escola ou na sociedade ele tem um outro comportamento que às vezes o pai e a mãe falam, esse é meu filho. Sim. O desrespeito é uma coisa quase que endêmica na sociedade, principalmente aí nessas novas gerações, nas nossas crianças e adolescentes. Eles não têm noção, né, do valor que é a questão do respeito. Eles não compreendem o sentido, então não respeitam nenhum tipo de autoridade. Não respeitam os pais muitas vezes em casa, porque os pais também não impõem esse respeito, né, não ensinam, mas também eles não respeitam os professores, não respeitam o policial que está na esquina, não respeitam os mais velhos. Então a noção de respeito se perdeu. Se você perdeu o respeito pelos pais, etc., você já acabou. A questão de honrar pai e mãe acaba ali. Então eu diria que nós precisaríamos focar principalmente na questão de ensinar o respeito novamente, né, o respeito à autoridade e à pessoa dos pais, para aí então começarmos a conversar sobre honrar pai e mãe.
Legal. Irmãos, estamos chegando quase no final e agora vai vir a pergunta aqui que eu entendo que é a mais polêmica. Você que ficou aí até o final com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha. E agora vai vir a pergunta mais delicada e o pastor Milton com certeza vai tirar de letra. Dentro aqui que eu entendo que é a mais polêmica. Você que ficou aí até o final com a gente, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu joinha. E agora vai vir a pergunta mais delicada e o pastor Milton com certeza vai tirar de letra. Dentro de tudo isso que a gente falou, pastor, educação no lar, educação na igreja, educação na escola. A gente falou muito sobre essa questão da escola porque as crianças, o ser humano em si, ele fica muito tempo da sua vida na escola. Eu acho que, sei lá, uns 15, 20 anos, se for para a faculdade e tal, é bastante tempo na escola. Então, qual é a função da escola? Qual é o papel da escola? Vamos falar assim, só aqui, escola brasileira, talvez em outros países a realidade seja outra. Mas qual é a função da escola na vida do ser humano, na vida do brasileiro, do cristão? Como é que o senhor explica esse assunto aí? É um assunto bem... Dá um tema só para ele, né, pastor? Dá um dia só para a gente conversar só sobre isso, mas a função da escola é ensinar as ciências, né, humanas. Essa é a função da escola. Primariamente. Conhecimento científico. Eu sou professor, né? No meu caso, eu sou professor polivalente, que eu sou pedagogo. Então, eu dou todas essas disciplinas. Então, a minha função, ao chegar na escola, deveria ser ensinar língua portuguesa, matemática, ciências, história e geografia. Tá? A etimologia da palavra pedagogo. Exatamente. Seria aquele que conduz a criança ao conhecimento. Sim. Agora, não é isso, infelizmente, que está acontecendo. E não está acontecendo isso, que deveria ser o normal, o professor ensinar as ciências humanas, porque a sociedade, os próprios pais, inclusive os cristãos, estão invertendo essa questão. Ou seja, os pais não estão educando a criança, não estão ensinando não estão fazendo base. A educação, não estão fazendo o fundamental. Né? E aí o que acontece? Como as crianças não estão aprendendo o respeito, não estão aprendendo os bons modos, não estão aprendendo o comportamento, não estão aprendendo os valores em casa, com a família, e é responsabilidade da família, essa sobrecarga está estourando lá na escola. Então, muitas vezes, ao invés de eu ter um tempo para ensinar matemática, língua portuguesa, ciência, história, geografia, artes, filosofia, seja lá o que for, eu estou tendo que ensinar a criança que ele não pode falar palavrão, que ele tem que respeitar os mais velhos. Isso não é a função do professor na escola. Não é a função assim primária do Estado. E nem estou dizendo que o Estado também não deva fazer parte. E que o professor também não deva fazer parte. Pode ajudar, mas não é a função principal. Essa função pertence aos pais. E uma coisa que me preocupa, Wagner, realmente me preocupa, e é um processo que está acontecendo nas escolas do mundo inteiro, e o Brasil não é diferente, que é justamente a questão do Estado cada vez mais estar assumindo, o papel da formação das crianças. O Estado está chamando isso para si? O Estado está pedindo para si e as famílias estão entregando assim de bom grado. Não é? Então isso é muito ruim, quando a responsabilidade de formar a mente, de formar as crenças e os valores de uma criança são transferidas para o Estado, isso fica realmente preocupante. Principalmente a nós que defendemos a fé cristã. O Estado não é cristão, percebe? O Estado não tem os valores, tem as suas ideologias, tem as suas filosofias, tem lá os seus próprios princípios, que são princípios que não conferem com a Escritura Sagrada. Devo lembrar aos pais o seguinte, que a Escritura é bem clara, quando ela diz, por exemplo, lá em Romanos, no capítulo 12, no versículo 1 e 2, Paulo diz o seguinte: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E aí ele emenda dizendo: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. O pai cristão, a mãe cristã, que está entregando essa educação para o Estado, ela está permitindo que seus filhos sejam conformados com o sistema deste mundo. Então o retorno que vai vir de lá para dentro do lar é terrível. O retorno para o futuro também é terrível. É um reflexo que sem dúvida, não se conformar com esse século, o que se refere à educação de pais e filhos, é você ser um pai cristão, uma mãe cristã responsável e formar os valores no coração e na mente do seu filho, dentro da sua própria casa, dentro do seu próprio lar.